Eu sou o professor Braguinha e vou compartilhar com você os segredos de como aprender exatas facilmente com o meu método fruto de décadas de experiência, fazendo a diferença na aprendizagem de milhares de alunos. Prática para resolver problemas que envolvam duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então nós chamamos a atenção que só podem ser envolvidas duas grandezas. Então tomem cuidado, porque senão ela será uma regra de 3 composta. Super dica do professor Braguinha. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado ou comparado. As grandezas podem ser de dois tipos: diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, quando uma aumenta, a outra também aumenta proporcionalmente. Ou, quando uma diminui, a outra diminui proporcionalmente. Vejamos um exemplo. Velocidade e distância. Quanto maior for a velocidade, maior a distância que você conseguirá percorrer no mesmo tempo. Mas se a velocidade for menor, você terá andado uma distância também menor. Portanto, menor velocidade, menor distância. Maior velocidade, maior distância. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. O que acontece com uma, acontece com a outra. Grandezas inversamente proporcionais, então, é aquela que, quando uma grandeza diminui, a outra aumenta. Exemplo: velocidade e tempo. Se eu aumento a velocidade da viagem, eu gasto menos tempo para chegar no local. Se eu diminuo a velocidade, eu gastarei mais tempo. Portanto, toda vez que uma aumenta, a outra diminui. Portanto, grandezas inversamente proporcionais. Primeira questão. Classifique as grandezas relacionadas a seguir em diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos usar o que nós acabamos de aprender na dica. O consumo de combustível e os quilômetros percorridos por um veículo. Pense um pouco. O consumo de combustível do seu carro e a quantidade de quilômetros que foi percorrido pelo veículo. Diretamente proporcional. Por quê? Porque se eu quero andar uma distância maior, eu gasto mais combustível. Distância menor, menos combustível. Agora pense, quantidade de tijolos e área de uma parede. Também diretamente proporcionais. Por quê? Se eu quero fazer uma área maior de parede, eu vou precisar de mais tijolos. Com menos tijolos, eu faço uma área menor. Portanto, são diretamente proporcionais. O que acontece em um, acontece na outra grandeza. Eficiência e quantidade de operários. Pensou? Inversamente proporcionais. Por quê? Veja bem, quanto mais eficiente, por exemplo, é o pedreiro, eu vou precisar de menos pedreiro na obra. Por quê? Porque ele sabe fazer bem mais rápido. Então, quanto maior a eficiência, menor a quantidade de operários. Número de torneiras de mesmo vazão e tempo para encher uma piscina. Vamos pensar? Inversamente proporcionais. Claro, se eu abro mais torneiras, tá certo? Aumentando o número de torneiras, vai diminuir o tempo gasto para encher. E se eu diminuo o número de torneiras, aumenta o tempo. Portanto, grandezas inversamente proporcionais. Segunda questão.
Para realizar um determinado serviço, uma gráfica demora 9 dias utilizando 5 máquinas, todas com a mesma capacidade de produção. Com apenas 3 dessas máquinas, o número de dias necessários para realizar o mesmo serviço. Vamos imaginar que por acaso 2 máquinas tivessem quebrado, ok? Então, quanto tempo seria necessário agora? O que nós vamos fazer? Primeiro, procurando onde tem geralmente valores, números, ao lado a gente vai encontrar as grandezas do problema. Nesse exemplo aqui, nós temos dias como grandeza e máquinas. Observe que vai se repetir. Máquinas aqui, ó, e a pergunta do número de dias. Portanto, as grandezas são dias e máquinas. O que nós vamos fazer? Nós vamos escrever o nome das grandezas. Tá certo? Aqui primeiro vamos marcar aqui para não esquecer. E vamos escrever então dias e máquinas. E o que nós vamos fazer? Simples. Nós vamos agora olhar os valores e vamos colocar abaixo do seu nome aqui. Então, 9 dias. Então, 9 dias eu vou colocar aqui. 9 dias. Utilizando 5 máquinas. Então, esses 9 dias foram utilizando 5 máquinas. Tá vendo? Não é simples? Agora, com apenas 3 dessas máquinas, claro que se aqui é máquinas, eu não vou colocar aqui. Eu tenho que colocar máquinas abaixo de máquinas. Ok? O único cuidado é esse. Então, aqui eu devo colocar o 3. E a pergunta é qual o número de dias necessários. Então, veja que eu não sei esse valor aqui. Portanto, eu vou colocar aqui um X. Então, muito simples. Colocamos os nomes das grandezas. Colocamos em ordem aqui. Sempre fica grandeza abaixo do nome dela. Então, dias abaixo de dias aqui. Máquinas abaixo de máquinas. Essa aqui é uma regra de 3 simples. Porque nós só temos 2 grandezas. Dias e máquinas. Ok? E agora, veja, você vai colocar aqui uma interrogação, que esse aqui é o método do professor Braguinha, muito simples. Você coloca uma interrogação aqui abaixo da coluna que tem o X, ok? Coloca aqui uma interrogação. E agora nós vamos simplesmente pensar o seguinte, na outra coluna, se antes tinha 5 máquinas e agora nós temos 3, claro que entendemos que o número de máquinas diminuiu. Essa interrogação aqui vai nos ajudar sempre a perguntar o X, ok? Pense que você vai fazer uma pergunta e o X é quem vai lhe dar a resposta. Assim, ó. Se o número de máquinas diminuiu, o número de dias vai aumentar ou diminuir para fazer o serviço? Claro que o X lhe responderia. Ora, se eu tenho menos máquinas para trabalhar, eu vou gastar mais dias. Portanto, menos máquinas, mais dias. O contrário, inversamente proporcionais. Então, coloquei aqui um I nessa grandeza para indicar que ela é são inversamente proporcionais aqui, ok? E agora, muito simples. Nós vamos colocar aqui, tá? Sempre aqui já a separação aqui para as frações aqui, deixando tudo pronto aqui. E vamos simplesmente fazer o seguinte. A coluna do X, da interrogação aqui, ó, coluna da interrogação, ela nunca muda, nunca. Então você simplesmente vai copiar lá o 9 e o X, ok? A amarelinha, tá vendo? A da interrogação. Agora, qual é a novidade aqui? É que quando você diz que ela é inversamente proporcional aqui, ó, então o que nós temos que fazer com essa coluna? Inverter. E de inverter, inversamente inverte. Portanto, o 3 tem que ficar aqui em cima e o 5 tem que ficar embaixo. Agora ficou muito fácil. 3 vezes x, 3x, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 3 vezes x, 3x, 9 vezes 5, 45. X igual a 45 dividido por 3. X é igual a 15 dias. Está resolvido o nosso problema. Então, como nós temos menos máquinas, nós vamos gastar agora 15 dias para concluir o serviço. Ok? Então, letra E. Terceira questão. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas.
quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Primeira coisa, nós vamos observar que junto dos números, né? Refrigerantes e horas, portanto, nossas grandezas. Veja que repete aqui novamente as duas grandezas. Ok? Vamos então colocar aqui as grandezas e vamos pensar 3.000 refrigerantes embaixo da palavra refrigerantes. 6 horas aqui. Então, 3.000 refrigerantes feitos em 6 horas. Quantas horas? Então, a pergunta agora é aqui. Portanto, aqui eu colocarei o meu X. Levará para engarrafar 4.000 refrigerantes. Então, 4.000 aqui. O que vamos fazer? Colocar aqui a interrogação no nosso X. Daí, vamos olhar para outra grandeza. Se antes tinha 3.000 e agora são 4.000 refrigerantes, vamos perguntar para o X. Ô X, se aumentou o número de refrigerantes, o que acontece com o número de horas? Ele vai responder, aumenta também, mas refrigerante para engarrafar leva-se mais tempo. Portanto, essas grandezas são diretamente proporcionais, já que quando aqui aumenta, aqui também aumenta. Coloquei aqui de verde o diretamente proporcionais. Uma dica, você pode simplificar as colunas, nunca simplifique nem a linha e nem assim. Você pode simplificar aqui, sempre a coluna. Então, esses 3 zeros aqui, ó, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Então, aqui eu posso pensar que aqui é 3 e aqui é 4, ok? Não esqueça. Então, vamos colocar aqui, vamos preparar aqui. Colocar primeiro da interrogação, que é a do X, sempre normal, nunca muda. Agora, como aqui é diretamente proporcionais, nós vamos colocar, lembra que a gente simplificou? Então, o 3 em cima e o 4 embaixo. E agora, 3 vezes x, 3x, 6 vezes 4, 24. X é igual a 24 dividido por 3, 8 horas. Portanto, para engarrafar os 4.000 refrigerantes são necessárias 8 horas. Bem, se você está gostando da nossa aula, deixe seu like e também se inscreva para receber as próximas aulas. Quarta questão. Um fazendeiro tem ração suficiente para alimentar 20 vacas por 50 dias. Se ele comprou mais 5 vacas, por quantos dias a ração será suficiente para alimentar as vacas? Então vamos deixar aqui bem claro uma coisa. Aqui tem o número 1 e fazendeiro, só que não repete. Então fazendeiro aqui não é uma grandeza do problema. Mas nós temos vacas e dias. Observe que se repete dias e vacas aqui também, ok? Então o que nós vamos fazer? Colocar as grandezas. Vacas e dias. E vamos pensar, um fazendeiro tem ração suficiente para alimentar 20 vacas por 50 dias. Então, 20 vacas, ele tem ração para 50 dias. Ele comprou mais 5 vacas. Então, o que as pessoas erram quando vão fazer uma prova, um concurso? Eles colocam 5 aqui e dizem, a pergunta agora são 5 vacas. Mas não são 5 vacas. Ele comprou mais 5 vacas, então agora são 25 vacas, ok? Então, quantos dias poderá ser alimentado as 25 vacas do fazendeiro? Então, novamente, vamos colocar nossa interrogaçãozinha aqui no X e vamos perguntar a ele. Ô X, o número de vacas aumentou. Se eu tenho mais vacas para alimentar, a minha ração vai durar mais dias ou menos dias? Claro que menos dias, portanto, inversamente proporcionais. Olha, aqui também, se você quiser, você pode simplificar aqui, dividindo por 5, ok? Nunca simplifique assim, só as colunas. Então, se você quiser dividir por 5, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 5, ok? Vai facilitar na hora do cálculo lá na frente. Então, preparamos, copiamos então sempre a da interrogação, que é a do X, normal, e a outra agora ela é vermelha, ela é inversamente proporcional. Portanto, nós vamos inverter.
que é que vai acontecer? No lugar de colocar o 4 em cima e o 5 embaixo, nós vamos inverter. 5 em cima e 4 embaixo. 5 vezes x, 5x. 50 vezes 4, 200. X é igual a 200 dividido por 5. X é igual a 40 dias, ok? Resolvemos o nosso problema. Bem, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, porque nós teremos a segunda aula, que é a continuação dessa daqui, que é regra de 3 compostas por esse método fácil do professor Braguinha. Fique com Deus e até a próxima aula.